aluno do curso de atualização de transporte escolar. A aula de hoje falaremos sobre infração de trânsito e penalidades. Essa nossa aula ela é dividida em aula 3A e aula 3B. Na aula 3B falaremos sobre crimes de trânsito. Vamos então. Infração de trânsito. Constitui infração de trânsito a inobservância, ou seja, não observar qualquer preceito do CTB, preceito no caso seriam regras, legislações, ou da legislação complementar, no caso resoluções que fazem parte do CTB também, são complementares ao CTB. E o infrator, no caso a pessoa que comete essa inobservância, sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas nos artigos do capítulo 15 e as punições previstas no capítulo 19, todos do CTB. É importante informarmos, salientarmos que as infrações, os artigos previstos no capítulo 15 são os artigos relacionados a infrações de trânsito. Já os artigos relacionados no capítulo 19 são os crimes de trânsito. Todos eles, tanto do capítulo 15 quanto 19, são atitudes infracionais que não observam os preceitos do CTB, porém, umas são consideradas infrações e são tratadas a partir de um processo administrativo e uma penalidade prevista no CTB, e outras são tratadas como crimes de trânsito, e aí é aberto o processo também com base no CTB, mas esse processo corre, vamos dizer assim, na justiça, já ocasiona uma condenação no final, caso seja a pessoa que cometeu seja condenado, e as penalidades são um pouco mais graves, vamos dizer assim. Mas falaremos isso posteriormente. Gravidade e pontuação das infrações. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Também é interessante frisarmos que essas pontuações foram criadas para que ocorresse, como nós chamamos, o infrator contumaz, é aquele cidadão que comete muitas infrações. Essa pontuação é somada e quando ele chega num determinado número de pontos, ele é penalizado com uma penalidade que chamamos de suspensão do direito de dirigir. Mas explicaremos também quando falarmos sobre as penalidades mais à frente, tá? Mas é importante que neste momento saibamos que as gravidades das infrações, elas possuem uma hierarquia, uma gradação, e vai da leve até a gravíssima, e também uma pontuação também que vai de 3 pontos na leve até 7 pontos na gravíssima. Ao condutor identificado será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 do CTB. Sabemos que quando o condutor comete uma infração, ele sendo identificado, ou no ato do ato infracional ou posteriormente, é atribuída a essas pontuações que nós acabamos de ver no slide anterior. Porém, existem algumas exceções, certo? Lembrando que toda infração cometida leva a uma penalidade e todas as infrações são penalizadas com multa, certo? Então, as outras penalidades, como por exemplo, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, frequência obrigatória em curso de reciclagem, são penalidades que são aplicadas somente em algumas situações, em algumas infrações específicas. Mas a multa, que é, vamos dizer assim, a principal penalidade aplicada, ela é uma penalidade que ela é aplicada em toda infração, certo?
Então, para que a gente entenda bem e a gente não cometa o erro de falar assim, eu fiz uma multa, eu tomei uma multa. Não, você cometeu uma infração. Você levou ou você foi autuado pelo agente de fiscalização. O agente me deu uma multa. Não, o agente ele não te dá nada. O agente ele te autua. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, depois que se abre um processo para averiguar se quem cometeu aquela infração foi mesmo o condutor, certo? E no caso de não ter sido identificado, procurar saber quem foi que cometeu aquela infração. Então a penalidade ela vem depois. E a partir daí entende-se então que a multa é uma penalidade, né? E independentemente de pagar a multa ou cumprir outras penalidades, toda infração cometida, vamos dizer assim, está relacionada a uma pontuação. Por isso que ele traz esse artigo, né? Então, que ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade. Porém, nós veremos algumas infrações que não são aplicadas pontuação, que nós leremos no próximo slide. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, certo? Então, toda infração leva pontuação. Não estamos falando de multa ainda, estamos falando da pontuação. Mas tem algumas que não levam pontuação. Quais são elas? Veremos aqui. Exceto as praticadas por passageiros. Quais passageiros? Usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com utilização de ônibus, em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, em viagem de longa distância por fretamento e turismo e em viagem de turismo ou de qualquer modalidade. Então, o condutor do veículo de passageiro, no qual o passageiro cometeu a infração, o condutor não vai levar a pontuação, certo? Mas e a multa? Vamos dizer assim, a infração vai ocorrer. E a penalidade vai vir? Vai vir. Mas a pontuação não vai. É essa a diferença que a gente tem que fazer. Tudo bem? Porque foi considerada uma infração. O passageiro cometeu uma infração. O agente de fiscalização observou a infração. A partir daí, a aviação, a empresa vai ser autuada, vamos dizer assim, se aquele veículo estiver em nome de uma empresa, que também daqui a pouco falaremos. Porém, a pontuação não vai para o condutor, ok? É isso que ele está dizendo. O que mais? Mais alguns artigos também que são exceções em relação a essa pontuação. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 7, com cor ou características alteradas. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 21, de carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste código, no caso no CTB. Artigo 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste código. O 221, 230 e o outro 230, né, 230 incisos 7 e 21, são artigos que a gente pode, na leitura, entender que essas infrações são de proprietário. Tudo bem? São de proprietário, tá? Agora, a 232, né, que o condutor não está com o porte obrigatório, sem os documentos de porte obrigatório, tem essa exceção, que não vai levar a pontuação, tá? 233. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, corridas as hipóteses previstas no artigo 123. Também é uma infração de responsabilidade do proprietário, certo? Artigo 240. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor, também. Artigo 241, deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Quando o veículo dá baixa, né, ele deixar de dar essa baixa do registro no Departamento Estadual de Trânsito. E as infrações puníveis de forma específica com suspensão de dirigir. Veremos mais à frente que, como nós já dissemos, essa
penalidade, suspensão do direito de dirigir, ela tem duas maneiras de ocorrer. Uma maneira é com o somatório dos pontos. A outra é quando o condutor ele comete infrações que o próprio ato, o próprio artigo, ele já traz ali que cometeu aquela infração, ele já vai ser suspenso. Então não precisa somar pontos. Só o fato de cometer aquela infração já direciona ele ao cumprimento da penalidade. Uma vez que ele vai cumprir a penalidade de suspensão pelo fato de ter cometido aquela infração específica, não tem por que somar ponto daquela infração para que depois some-se os pontos e ele venha de novo a ser suspenso, uma vez que ele já foi penalizado pelo ato infracional, tudo bem? Por isso que ela entra aqui então nesse rol de infrações que não pontuam, ok, pessoal? Seguindo, a maioria delas a gente observou que são infrações de proprietário, né? Identificação do condutor infrator, isso é muito importante e interessante. Vamos lá. A gente começa a falar sobre isso explicando o que é o principal condutor, certo? E é importante frisar que o principal condutor não é o condutor infrator, tá? Então, o que é o principal condutor? Antes de eu explicar ali que ele será excluído, como ele será excluído, o principal condutor é algo que está em vigência hoje, atualmente, que vamos dar um exemplo aqui. Imagine então que eu tenho um veículo, certo? E eu não utilizo aquele veículo. Quem utiliza aquele veículo, por exemplo, é o meu filho. Ele utiliza, inclusive, até mais que eu. Eu tenho o meu e eu tenho um outro e eu disponibilizei para ele esse outro. Toda vez que ele sai e comete uma infração e ele não é reconhecido no ato da infração, chegava aquela notificação na minha residência com aquele cabeçalho que eu tinha que identificar o condutor infrator. Caso eu não identificasse, num prazo que veremos daqui a pouco, que é de 30 dias, se eu não identificasse aquele condutor, aquele infrator, a pontuação vinha para mim, certo? Que era o proprietário, tudo bem? Não só a pontuação, mas caso aquela infração fosse, por exemplo, uma infração daquelas do rol, que o fato de cometer já causaria a suspensão do direito de dirigir, aquela penalidade já viria para o proprietário, uma vez que o condutor infrator não foi reconhecido. Então, para se evitar esse problema burocrático, vamos dizer assim, que acabava de penalizar condutores, proprietários, que não eram eles que tinham cometido a infração, criou-se então essa questão do principal condutor, de forma que eu entro no sistema ou eu vou no Departamento Estadual de Trânsito, né? Ou eu vou pela CDT, no caso quando eu falo entrar no sistema, né, pela CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, no aplicativo, e eu indico o meu filho, no caso da nossa história, eu indico o meu filho como principal condutor daquele veículo, uma vez que quem dirige mais ele, o veículo, no caso, é o meu filho. Uma vez indicado o meu filho como principal condutor e ele aceitado, né? Ele fica lá no sistema registrado que quem conduz aquele carro como principal condutor é o meu filho. A partir daí, os cometimentos de infrações de trânsito vão direto para o RENASH dele, certo? Vão direto para a pontuação ou as penalidades, né, vamos dizer assim, como por exemplo essa da suspensão do direito de dirigir, vão direto para o RENASH dele. Ele que será notificado para apresentar a defesa prévia e depois, caso ele seja aberto um processo, né, de punição, de penalidade, ele que vai responder, tudo bem? Isso livra o proprietário de ter que responder por algo que ele não fez. Joia? Muito bem, daqui a pouco voltaremos a falar sobre isso. Mas é importante dizer que uma vez eu
nomeado o meu filho como principal condutor, em que momento que eu tiro ele dessa nomeação? São 3. Quais são eles? Se houver transferência de propriedade do veículo. Então imagine, por exemplo, que eu vendi o veículo, né? Porque eu ainda sou proprietário. Por mais que eu indiquei ele como principal condutor, eu ainda sou proprietário do veículo. E aí eu vendo esse veículo para uma outra pessoa, um terceiro. No momento da transferência, que a pessoa, esse terceiro, passou o veículo para o nome dele, automaticamente o nome do meu filho sai de como principal condutor, porque houve transferência. O sistema reconhece essa transferência e automaticamente exclui o nome do meu filho como principal condutor. A outra situação sou eu indicar um outro principal condutor. Então eu continuo sendo proprietário, e aí vamos imaginar que o meu filho vai embora e eu tenho um segundo filho. E aí eu pego esse veículo e passo para o meu segundo filho, dentro da mesma ideia, e aí eu vou e indico o meu segundo filho como principal condutor, seguindo a mesma dinâmica. A partir daí, então, o fato de eu indicar o segundo filho já tira o primeiro da lista. E, mediante requerimento próprio de quem? Do meu filho. Ele faz um requerimento, né? E solicita que o nome dele seja retirado, ou do proprietário, no caso eu. Eu vou lá e tiro, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero voltar a usar aquele carro, e aí eu vou e tiro o nome, eu faço o requerimento, solicito que seja retirado ele de principal condutor e fica sem nenhum, tudo bem? Esse requerimento pode ser feito por mim, proprietário, ou por ele, que é o atual principal condutor. Então são as 3 situações das quais ocorre a exclusão do principal condutor do Renavan. Tudo bem? Do Renavan, certo? Vamos lá. Seguindo. Falado do principal condutor, agora nós vamos falar sobre a questão da identificação do condutor infrator, que nós já tínhamos adiantado, né? Então vamos lá. Procedimentos relativos à indicação do principal condutor do veículo e indicação do condutor infrator. Quando não for imediata a identificação do infrator, já citei exemplos, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo. Então, voltando à nossa história, imagine então que o meu filho é o principal condutor e eu sou o proprietário. Só que aí o meu filho empresta o veículo para um amigo dele. E esse amigo comete a infração. Certo? Vamos pegar uma infração aqui de exemplo. Dirigir o veículo acima da velocidade de 50% da via. Essa atitude, ela ocasiona a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Certo? Muito bem. Acima de 50% da via. Então vamos pegar aqui uma via de 30 km por hora, né? Então ele passou a 46, certo? Tá? Para arredondar aí, ele passou a 50. Então era um radar de 30 km por hora, ele passou a 50. Muito bem. Vai causar o quê? Suspensão do direito de dirigir, certo? Muito bem. No colega do meu filho. Vai chegar a notificação, ok? Lá na residência onde o veículo é registrado. Por mais que o meu filho seja o principal condutor, mesmo ele não morando na minha residência, a notificação vai chegar da autuação na minha residência porque é onde está registrado o veículo. É o proprietário. E aí, chegando essa notificação, vai estar lá. Essa notificação vai vir no nome de quem? Do meu filho, porque ele é o principal condutor. Porém, eu ligo para ele e pergunto: e aí, foi você mesmo? Não, não fui eu, foi meu colega. Então eu tenho quantos dias para identificar o colega dele? 30 dias. No caso, quem vai ter que fazer essa correria vai ser o meu filho. Vai ter que pegar, ir lá, identificar aquela coisa toda, né? Certo?
Hoje, com a CDT, essa notificação não chega nem na minha casa. Chega também, mas chega lá na CDT dele. Na hora que lançar a infração no sistema, o sistema encaminha a notificação na carteira digital dele lá. E aí ele vai falar, opa, essa infração não foi eu que cometi, foi o meu colega. Então aí ele vai identificar o colega. Agora, passado esses 30 dias e não foi reconhecido esse infrator, aí quem que vai ser penalizado com a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir? O principal condutor, no caso meu filho, certo? E caso não tenha principal condutor, essa infração seria, ou melhor, essa penalidade seria para quem? Para o proprietário. É o que está falando aqui na letra A. Continuando. Transcorrido o prazo de 30 dias, se o proprietário não o fizer, será considerado responsável pela infração. Olha aqui. Quem? O principal condutor, no caso se tiver, ou se não tiver, o proprietário do veículo. Foi o que eu acabei de dizer. Letra C. Transcorrido o prazo de 30 dias, se o infrator não tiver sido identificado e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário, CNPJ do veículo, mantida originada pela infração. O que é isso aqui, gente? Vocês já devem saber, mas só vamos relembrar. Muitas empresas, os veículos estão no nome da empresa, CNPJ. Não é um proprietário, pessoa física. E aí, na hora que vai lançar a pontuação ou essa penalidade, por exemplo, de suspensão do direito de dirigir, aí essa penalidade vai para quem? Vai para o CNPJ. Certo? Porque não foi reconhecido o condutor. Não é verdade? E aí, o CNPJ vai cumprir lá? Vai ficar, a empresa vai ficar 2 meses sem dirigir? 1 ano sem dirigir? Não vai, porque a empresa não cumpre isso. A pontuação vai para a empresa, para somar, não cumpre. Tudo bem? Então, o certo é chegando a notificação na empresa, a empresa tem o quê? O prazo de 30 dias para reconhecer o condutor. Então, imagine que eu tenho uma empresa de transporte escolar e eu tenho 3 viaturas de transporte escolar e eu tenho 3 motoristas. E aí chega lá a notificação de que a viatura 1 ocorreu uma infração de trânsito com a viatura 1. Aquela mesma infração, acima da velocidade de 50% da via. Certo? Então eu tenho que identificar quem que estava dirigindo a viatura 1. Ah, era o motorista João, vamos dar um exemplo aqui. Então o João, eu como empresa, né, eu sou o dono da empresa, né? Eu vou lá e identifico o João como o condutor naquele dia. E aí o João vai ser o quê? Penalizado. A pontuação vai para ele, né? Certo? Ou de uma infração, vamos dizer assim, normal, ou se for uma infração que causa suspensão, nós já falamos que essas infrações não somam ponto, né? Ou essa infração vai e aí ele vai ter que ser penalizado com suspensão de direito de dirigir após o devido processo. Tudo bem? E aí o que acontece? O João chega para mim e fala assim: o patrão, o chefe, cometi essa infração aí e tal, mas assim, eu vou ficar 2 meses suspenso. E aí eu preciso trabalhar, e o senhor também precisa aí do empregado, né? Do motorista. Senão eu vou ficar aí 2 meses sem trabalhar, e aí o senhor vai ter que chamar uma outra pessoa para ficar no meu lugar. E aí o que a empresa fazia? Não identificava o condutor. Não identificava o condutor. Aí a pontuação ia para quem? Para ninguém. E, no caso, uma penalidade que porventura teria que ser aplicada de suspensão de dirigir, também não ia para ninguém. A única coisa que se pagava era a multa, porque a multa ela está vinculada ao veículo, certo? Muito bem. Aí então o CTB vem com essa situação dizendo que se o dono da empresa não identificar o condutor, ele vai pagar o valor da multa vezes, vai ser lavrada uma nova multa
que é o valor da multa inicial vezes 2. Então ele vai pagar lá, vamos imaginar, né? 297 reais, isso, né? 293, não lembro de cabeça agora. E aí, vezes 2 vai ser a outra, né? Outra multa que ele vai pagar. A primeira vai ser novamente, a primeira multa vai ser lavrada outra multa vezes 2, tudo bem? O valor dessa segunda multa é de 2 vezes o da multa originária, foi o que eu falei. Seguindo, o proprietário poderá indicar ao Detran do Estado de registro do veículo o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome escrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavan. Por que no Renavan? Porque é de veículo que nós estamos falando, né? O condutor daquele veículo, certo? Então lá no Renavan vai o nome lá do principal condutor. Já explicamos como é que funciona a questão do principal condutor. Muito bem. Tranquilo, pessoal, em relação a isso? Responsabilização das infrações. Isso aqui também é muito importante falarmos. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste código, certo? Então, vamos lá definir a responsabilidade da infração. A responsabilidade da infração é do condutor e proprietário em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. Então vamos pegar aqui uma responsabilidade solidária. Permitir a pessoa dirigir o veículo alcoolizado, certo? Pegou o veículo e dirigiu. Porém, o veículo não é da pessoa. Não é da pessoa. Não, vamos pegar o alcoolizado, não, vamos pegar o alcoolizado, tá? Ele dirigiu o veículo alcoolizado, só que o veículo não era dela, era de outra pessoa. Tudo bem? Então, no caso de flagrante dessa situação, é lavrado o auto de infração para o condutor, que estava dirigindo embriagado, e para a pessoa proprietária que permitiu que aquela pessoa estivesse dirigindo o veículo embriagado. Então, o mesmo ato infracional, ele determina duas responsabilizações, que a gente chama de responsabilização solidária, né? Para o condutor e para o proprietário do veículo, certo? Seguindo, condutor em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então, vou dar 3 exemplos aqui. Dirigir sem cinto de segurança. Atravessar o sinal vermelho lá, né? E não obedecer o semáforo vermelho. E falar ao celular. 3 infrações simples, não são simples, né? São pesadas, vamos dizer assim, mas que são muito cometidas e são infrações de atos do condutor. Imagine que eu tenho um veículo e eu empresto para alguém, um colega meu ou meu filho. Não tem como eu, lá da minha casa, ser responsabilizado por um ato que ele cometeu na via, por exemplo, ter mexido no celular enquanto dirige, ou não ter colocado o cinto de segurança. Tá? Então essas infrações, a gente chama de circulação, parada, estacionamento. Essas infrações decorrentes do ato de dirigir, elas são somente do condutor. E do proprietário, em infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores. Essa aí é do proprietário. Tá? Então, exemplos são aquelas que eu li uns slides anteriores aí. Então, por exemplo, ali está falando prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito. Pagar o licenciamento, pagar o IPVA, certo? Então, são prévias regularizações. Emplacar o veículo, registrar o veículo. Conservação e inalterabilidade de suas características. Então, né, as luzes funcionando, os faróis, as lanternas, luzes de direção,
Tudo bem? Os equipamentos obrigatórios de segurança, inalterabilidade de suas características. Eu não posso pegar e alterar as características do veículo sem constar essas alterações no documento do veículo. Tanto as suas características quanto características de componentes agregados, né? Também não posso, tá? Habilitação legal e compatível de seus condutores. Então, existe a situação de eu dar o meu veículo a uma pessoa não habilitada. Então, isso aí também vai para mim. Não tem como punir, por exemplo, pela infração a pessoa não habilitada. Porque vai para onde a penalidade? Não tem penalidade para ele. Porque ele não tem RENACH, ele não tem registro. Então, como é que eu vou punir alguém que não faz parte no sistema? Certo? Mas quem que vai ser punido? O proprietário. Tranquilo? Porque eu passei o veículo para uma pessoa que não tem habilitação. Continuando. A responsabilidade da infração é do embarcador e transportador. Para isso nós temos que definir o que é um e o que é outro, né? E o embarcador, só para deixar claro aqui, é o remetente da carga, sendo o responsável por organizar, preparar e entregar a mercadoria ao transportador. Enquanto o transportador é quem executa a movimentação da carga de um ponto ao outro. Tudo bem? Então, bem claro, então. Então, o embarcador é aquele que vai encaminhar a carga, vai organizar a carga, vai preparar. E aí ele entrega para o transportador, para ele fazer o trajeto, levando a carga. Quando é que essa responsabilidade é dos dois? Em infrações relativas ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Tudo bem? Então, eu sou o motorista do veículo. Aí chega lá, eu vou levar o meu veículo para carregar. Aí a pessoa vai, carrega e me dá uma nota fiscal. E na nota já está falando que aquela carga está acima do peso. E mesmo assim eu aceito transportar. E aí eu viro e falo assim, não, seja o que Deus quiser, aí ninguém vai pegar a gente não. Então, eu e a pessoa que está mandando a carga somos responsáveis, não tem o que falar. A nota fiscal já está errada. Tudo bem? Tranquilo, é isso que ele está falando. Embarcador é só de quem organizou a carga, está mandando a carga, dono da nota fiscal. Quando? Em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Então, olha só, a nota está abaixo, mas a carga está acima. Então, o embarcador enganou o transportador. Ele mandou a carga e falou, não, pode confiar aqui que essa carga aqui está ok. E na nota tá abaixo, tá certinho a nota, mas lá no peso lá real tá acima, certo? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo? E além disso, isso quando dá o peso bruto total, né? Tá? E também esse cara tem que ser o embarcador tem que ser a única empresa que está mandando. Não pode ter duas empresas mandando. Na próxima eu já vou explicar o que seria isso. E a segunda situação é o excesso de peso nos eixos. Porque quando foi organizar a carga, organizou de forma errada, tá? O embarcador. Muito bem. E o transportador? Em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos, ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Então, vamos aqui. Imagine que eu passei em duas empresas, né? E aí carrego um pouco daqui, carrego um pouco de lá. E aí passou o peso bruto. E aí, quem que vai ser responsabilizado? Qual que é a empresa que passou? Então não tem como. Então aí é o transportador. Tudo bem? É o transportador, tá certo? Então, são as três divisões aqui das responsabilizações.
A todo condutor notificado em decorrência de uma infração é dado o direito de defesa. Sendo indeferida a defesa prévia do condutor, essa infração gera uma penalidade de multa. E, conforme o caso, outras penalidades previstas em lei que veremos a seguir. Então, como eu disse, toda infração vai gerar uma multa. Toda. É dado o direito de defesa prévia para o condutor, vamos dizer assim, ou proprietário. E a partir daí, né, uma vez, vamos dizer assim, batido o martelo, né, condenado, aí sim vai ser dada a penalidade, certo? E veremos então quais são as penalidades, sendo que a multa é uma que vai para todas. Penalidades, então veremos elas aqui. Quais são? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Vamos então começar com a advertência por escrito. Advertência por escrito. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, imaginem que o condutor João, ele cometeu lá uma infração, e essa infração foi leve ou média. Essa infração leve ou média, já vimos que ela será punida com uma multa. Não é isso? Muito bem. Tanto é que ele está falando aqui, ó, passível de ser punida com multa. Muito bem. Porém, quando foram aplicar a multa para o João, perceberam que o João não tinha nenhuma infração nos últimos 12 meses. Olharam o prontuário do João para trás, da data do cometimento da infração, olharam para trás. Então vamos imaginar que o João cometeu essa infração dia 15 de maio de 2025. E aí olharam para trás até 15 de maio de 2024. E o João não tinha nenhuma infração, estava limpo, zerado. O que vai acontecer com o João? Essa penalidade de multa que ele receberia é transformada em advertência por escrito. E aí o João não pagará a multa, ele é só advertido. E a pontuação, professor, o que vai acontecer? Vai receber normalmente. Ele não perde a pontuação vai para o prontuário do João. Tudo bem? A única coisa que vai acontecer é a penalidade multa ser transformada em advertência, livrando o João de pagar ali um valor financeiro, um valor pecuniário que a gente fala. Tanto é que essa infração fica registrada, porque se o João cometer uma segunda infração, vamos imaginar que ele cometa uma outra depois de 6 meses, na hora que olharem novamente o prontuário dele, vão observar essa, porque ela vai estar lá registrada. E aí vão falar assim, opa, o João cometeu uma há 6 meses, então ele não tem o direito novamente de ser transformado em advertência. Agora ele vai ter que pagar a multa. Tá bom, pessoal? É isso aí o que é a advertência por escrito. Seguindo, multa. Então vamos para a nossa segunda penalidade. A multa de trânsito é uma penalidade de natureza pecuniária imposta pelos órgãos de trânsito aos proprietários, condutores, embarcadores e transportadores que descumprirem as regras estabelecidas na norma de trânsito. Já dissemos, então, ali os responsáveis, né? Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com a sua gravidade em 4 categorias. E aí tem os valores, né? Então, observem, pessoal, que os valores são referentes às gravidades, tá? Gravíssima, R$ 293,47 centavos, R$ 293 reais. Grave, R$ 195,23 centavos. Média, R$ 130,16 centavos. E leve, R$ 88,38 centavos. Tudo bem? É a variação, a gradação aí dos valores relativos à gravidade das infrações. Seguindo, suspensão do direito de dirigir. É importante falar
só uma observação, que as infrações gravíssimas, além do valor descrito ali, tem fatores multiplicadores. Então, às vezes não, quando a infração são algumas infrações que estão, inclusive, descritos na tipificação, lá no CTB, no artigo, né? Então, só um exemplo, dirigir alcoolizado, né? Na hora da penalidade vai estar assim, penalidade, multa vezes 10, então é gravíssima vezes 10, então é 293,47 centavos vezes 10, então vai dar quanto? 2.934,70 centavos, tá? Então nós temos aí vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, tudo bem? E esse fator multiplicador ele vai conforme a gravidade, né, da infração, tá? Suspensão do direito de dirigir. Então vamos então à nossa terceira penalidade. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Caso 1. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 CTB, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Então a gente fala assim, por pontos, certo? Caso 1 é por pontos. 20 pontos com 2 ou mais gravíssimas na CNH. 30 pontos com somente uma gravíssima na CNH e 40 pontos com nenhuma infração gravíssima na CNH. O que seria isso, professor? Vamos lá. Vamos imaginar agora o condutor Pedro, tá? Vamos usar o Pedro agora. O Pedro cometeu, ele é um infrator, né, contumaz, e aí ele cometeu várias infrações, porém, dessas várias infrações, 2 foram gravíssimas. Então, quantos pontos o Pedro vai ser suspenso? 20 pontos. Ele alcançou 20, ele vai ser suspenso. Então, um exemplo rápido. Ele cometeu uma gravíssima, 7. Cometeu outra gravíssima, 7, 14. Aí ele cometeu uma grave, 5. 14 com 5, 19. Não é verdade? Ele está por 1 ponto. Se ele cometeu uma leve, que são 3, ele já foi suspenso. Pelo fato de ele ter 2 gravíssimas. É o que ele está dizendo. Então, o condutor com 2 infrações ou mais gravíssimas, ele só pode chegar a 20 pontos. Chegou a 20, né, na verdade ele só pode chegar a 19. Né? Chegou a 20, já vai ser suspenso de dirigir. E com 30 pontos, se ele tiver uma infração gravíssima, então vamos de novo no caso do Pedro. Então o Pedro fez uma infração gravíssima, 7. Aí ele cometeu 2 graves, 17. É isso? Isso, né? 17. Aí ele comete mais 2 grave, 27. Então ele cometeu 4 grave, uma gravíssima e 4 grave, está com 27. Se ele cometer mais uma leve, 3, vai chegar nos 30 pontos. Então aí ele vai ser suspenso. Então entende-se que pelo fato do Pedro não ter cometido mais infrações gravíssimas, ele recebe aí o privilégio, que eu não acho privilégio nenhum, né, de cometer mais infrações graves, certo? Mais infrações graves. Cometer, e eu falo assim porque cometer infração não é privilégio, é errado, certo, pessoal? Então a gente tem que buscar sempre conduzir o veículo de forma correta, ainda mais nós que somos profissionais. Muito bem. E 40 pontos com nenhuma infração gravíssima. Então, de novo, o nosso amigo Pedro, ele vai ter aí o direito de cometer aí 8, na verdade não 8, mas 7 infrações graves, né? E aí ele vai chegar aí a 35. E depois disso, ele ainda pode cometer uma média, que são 4 pontos, então ele vai para 38 não, 39, e aí se ele cometer uma leve, aí ele é suspenso de dirigir. Tudo bem? Então, com 40 pontos, com nenhuma infração gravíssima. Então, a explicação das 3. E aí existe, novamente, eu não gosto de usar esse termo, privilégio, mas não é privilégio, do condutor que exerce atividade remunerada, EAR, né? Porque o condutor EAR, ele pode cometer
ele pode chegar até 39 pontos, independentemente da gravidade das infrações. Então, ele não pode cometer 40. Cometeu 40, suspenso. Então, ele pode cometer 39. Então, ele pode cometer, vamos lá, vamos imaginar que ele cometeu 3 gravíssimas, né? 7, então ele está com 21. Ele pode cometer até 4 gravíssimas. Não, até mais ele pode cometer, né? 6 gravíssimas. Não, 6 não. 5 gravíssimas, né? 7 vezes 5, 35. 5 gravíssimas ele pode cometer e mais um restante de outras aí. Certo? Porque para ele não importa a quantidade de gravíssimas, vamos dizer assim. É 40 pontos independente. Chegou nos 40, vai ser suspenso o direito de dirigir. Ok? Não entendam isso como privilégio, senhores. E aí, olha lá que pergunta interessante. Em que momento os pontos saem do prontuário? Os pontos saem quando eles completam aniversário. Ou seja, né? A data de aniversário dos pontos é a data do cometimento da infração. Então vamos pegar um exemplo. Se um condutor cometeu uma infração em 16 de agosto de 2025, os pontos farão aniversário de um ano em 16 de agosto de 2026, data em que sairão do prontuário. Aquela infração, certo? Tudo bem? Então imaginemos um condutor que tem aí 30 pontos e a primeira infração dele que está para caducar, que é o termo que a gente usa, ele cometeu nessa data. Quando ele fez 16/8, esses 7 pontos dessa gravíssima saem. E dos 30 pontos ele vai para quantos? 23. Ele cai para 23 pontos. Porque saiu aquela gravíssima do prontuário, porque ela fez aniversário de um ano, ok? E essa aqui é uma tabelinha que eu fiz, muito interessante, né, para determinar aqui a regrinha também de uma coisa que é chamado de curso preventivo de reciclagem. O que é o curso de preventivo de reciclagem? Também, vamos dizer assim, é um privilégio, né, dado aos condutores EAR. E como é que funciona? Então vamos lá. O condutor EAR que atingir 40 pontos em 12 meses, mesmo com várias infrações gravíssimas, terá suspenso o direito de dirigir. Foi o que nós falamos, não foi? Tá claro aqui, certo? Então 40 pontos em 12 meses. Tranquilo? Muito bem. Por que 12 meses? Porque aí a primeira infração dele vai caducar e aí ela sai do prontuário. Por isso que ele está falando em 12 meses, tá? Porque é 12 meses da data da primeira infração. Tudo bem? Porém, tá ali, ó. Porém, ao atingir 30 pontos em 12 meses, olha só, 30 pontos em 12 meses, então da data da primeira infração dele, ele fez 30 em 12 meses, ele tem um benefício de poder realizar o curso preventivo de reciclagem. Que benefício é esse? Ele vai pegar, ele tem que ter AR, e ele tem que ter atingido 30 pontos em 12 meses. Então faltam 10 para ele ser suspenso. Para não criar um problema social e deixar esse condutor sem trabalhar, então criou-se esse benefício, que é o quê? Ele pedir para fazer um curso de preventivo de reciclagem. Esse curso ele possui 30 horas aula, ele é 100% presencial, mas ele pode ser realizado online. Tudo bem? Pode ser realizado EAD ou presencial, mas ele tem que ter 100% para assistir. E ao final do curso ele vai realizar um exame. Ele marca esse exame no Departamento Estadual de Trânsito, do RENASH, de registro da sua CNH. E aí ele faz o exame. Se ele for aprovado, esses pontos que ele tem, esses 30 pontos, eles são excluídos, são eliminados. E aí ele zera. Tudo bem? Então a gente pode observar que em todo esse processo, o condutor, ele continuou trabalhando porque ele não chegou a ser suspenso. Lembrando que quando o condutor é suspenso, ele não pode dirigir. Ele é suspenso o direito de dirigir. Para evitar esse problema social de que o condutor vai ficar sem trabalhar, criou-se então esse benefício para auxiliá-los
Porque daí você fica controlando sua pontuação. Pô, bateu 30. Aí eu vou lá, peço lá no Departamento Estadual de Trânsito para que eu faça o curso preventivo. Fez o curso, passou na prova, elimina os 30 pontos, eu zero. Tudo bem? Detalhe, eu só posso fazer novamente essa opção depois de 1 ano. Então eu não posso, daqui 6 meses, juntar de novo 30 pontos e pedir de novo para que eu faça isso. Não. Esse benefício ele vale para 1 ano, de forma que eu não fique cometendo infrações aí desnecessariamente, tá, pessoal? Não é nem desnecessariamente, porque não existe nem situação de eu cometer infração necessária, né? Então, eu não cometer infração, tá? Muito bem. Continuando, falamos então da primeira situação da suspensão. E a segunda, né? E a segunda situação, porque falamos por pontos. Agora nós temos aquelas infrações específicas, né? Então, por transgressão, as normas estabelecidas neste código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. As infrações citadas no inciso acima, que é o inciso 2, estão previstas em 13 artigos, sendo que 2 deles possuem 5 e 4 incisos, respectivamente, totalizando 20 atitudes infracionais que levam à suspensão do direito de dirigir, independentemente dos pontos que o condutor possua. Não importa quantos pontos vocês têm, tanto é que essas infrações, elas não pontuam. Cometeu, vai ser aberto o processo, direito de defesa prévia, fez a defesa prévia, vai ser aberto o processo, não conseguiu justificar, vai ser aberto a penalidade, vamos dizer assim, vai ser condenada a cumprir a penalidade de suspensão do direito de dirigir, pela infração específica. Por isso é importante sabermos quais são elas, né? Vamos lá, veremos quais são então essas atitudes que, se você cometer, você será penalizado com a suspensão do direito de dirigir, independentemente de pontos. Artigo 165, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 65-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma do artigo 277. É recusar, né, realizar o teste do etilômetro, tá certo? Vamos lá, seguindo. Artigo 65-B. Reincidência no período de 12 meses em dirigir veículos sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148A do CTB. Já falamos sobre esse artigo, né? E no caso aqui é reincidência. Então, uma vez eu só serei autuado e multa. Na segunda vez, se eu for flagrado dirigindo sem realizar o exame, aí sim eu vou ser penalizado com a suspensão de dirigir. Mesma coisa para o 65C. Reincidência no período de 12 meses em dirigir veículo tendo obtido resultado positivo. Uma vez somente a multa. Segunda vez, aí eu vou ser suspenso de dirigir. E essa segunda vez no período de 12 meses. 172. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Então, se eu tiver lá um pedestre andando e eu avançar para cima dele, ou assustar esse pedestre, eu passar muito próximo ali, né, e assustá-lo, ameaçando, né, e eu for flagrado nessa atitude, tá? Suspensão de direito de dirigir. Disputar corrida, artigo 173. Promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, artigo 174. Tá? Então aqui não é só participar, mas também promover, sem autorização, eventos, tudo bem? De manobra e perícia de veículo. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus também é considerado uma infração que causa suspensão do direito de dirigir. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima. Aí nós temos aqui 5 incisos, falaremos deles com mais aprofundamento quando falarmos de primeiros socorros, né? Aqui é o famoso omissão de socorro, certo?
Então, é o artigo 176. 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito do local. 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. E, por fim, o inciso 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Necessariamente essas 5, elas não ocorrem juntas. Às vezes, você se envolveu, você foi o condutor de um veículo que foi envolvido num sinistro com vítima, e aí você faz o 1, faz o 2, faz o 3, mas não faz o 4. Faz o 1, faz o 2, faz o 3, faz o 4, mas não faz o 5, certo? Independe, tá? Não cumpriu com um dos incisos, pode ser não, vai ser autuado pelo artigo 176. Artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. A imagem ali já mostra, né? No momento que eu fiz a ultrapassagem e não deu tempo, e o outro veículo que vinha contrário teve que ir para o acostamento, ou teve que jogar ali, sair, tá? Isso acontece tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais. Isso é forçar passagem. Então aí já é o artigo 191. Artigo 210. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Então tem lá um bloqueio viário policial, vem o veículo e foge, vamos dizer assim, né, da fiscalização. Tudo bem? Também é considerado uma infração de trânsito com suspensão de direito de dirigir, ok? Continuando, artigo 218, inciso 3. Foi o que nós falamos aqui agora há pouco, né? Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. A que velocidade? Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. Tudo bem? Então, observa que ele fala aqui medida por instrumento, né? Ou equipamento hábil, então os radares, certo? Então, se eu passar acima de 50% da velocidade, suspensão de dirigir. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Então, se eu quero fazer ali uma demonstração de greve, ou sei lá o que, né? Eu posso parar o veículo, mas fora da via. Não posso interromper a circulação. Tudo bem? O que mais? Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. São 4 incisos, porém a gente observa que é o inciso 1, 2 e o 3, pula o 4 e vai para o 5. Não está errado, é assim mesmo, tá? Porque o 4 foi retirado daqui e hoje ele não é mais considerado uma infração de suspensão do direito de dirigir. Tudo bem? Quais são elas então? Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. 2. Transportando passageiros sem o capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. E 4 ou 5. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Tudo bem? O que foi retirado daqui foi o de circular com o farol desligado. Né? Hoje ele não é mais considerado uma infração que causa suspensão do direito de dirigir, ok? Muito bem, então são esses 4 incisos relacionados à condução da motocicleta. Aqui eu trago os prazos da penalidade, né? Então, se o condutor atingir os 20 pontos, então falando de pontos, atingir os 20 pontos uma vez em um ano, ele será suspenso de 6 meses a 1 ano, certo? Agora, se ele atingir os 20 pontos 2 vezes em um ano, ele vai ser suspenso de 8 meses a 2 anos. E se ele cometer uma das infrações específicas uma vez em um ano, ele será suspenso de 2 meses a 8 meses. E se ele for suspenso 2 vezes em um ano, ele vai ser suspenso de 8 meses a 18 meses, certo? Isso no caso, e quando fala 2 vezes em um ano, no caso aqui já é a segunda, né? A segunda suspensão dele no ano, aí a segunda já vai ser mais pesado, tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Seguindo, pessoal, a nossa aula,
Vamos falar agora da cassação da CNH, que é a nossa quarta penalidade. Cassação da CNH. A cassação do documento de habilitação dar-se-á em 3 situações, conforme o artigo 263. A primeira, quando suspenso o direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo. Então imagine que eu fui suspenso por uma daquelas situações que nós acabamos de ver, ou por pontos. E aí eu fui suspenso lá e peguei lá 2 meses. 2 meses. Né? Ou então eu peguei 1 ano, porque eu recusei fazer o etilômetro. Aí deu 1 ano, deu 12 meses. E aí nesse período eu pego o veículo e estou conduzindo o veículo e aí eu caio numa blitz. E aí observam-se lá que eu estou suspenso e eu estava dirigindo. O que vai acontecer? Vou ser suspenso, né, por estar conduzindo o veículo, ou melhor, vou ser suspenso, não, vou ser cassado, né, vou ser cassado por estar conduzindo veículo com a CNH suspenso, com direito de dirigir suspenso, certo? Muito bem. A situação 2, quando condenado judicialmente por delito de crime observado disposto no artigo 160. Na próxima aula falaremos sobre os crimes de trânsito, que também são chamados de delitos de trânsito. Se eu for condenado neles, chegou o processo abriu, tá? Chegou lá no final do processo, lá no juiz, lá, na autoridade judicial. Lembra que eu falei que crime de trânsito é lá na autoridade judicial. Aí tô lá na autoridade, lá no fórum, lá. E aí eu fui condenado. Chegou no final lá, o juiz bateu o martelo lá e me condenou. O que vai acontecer comigo? Cassado a CNH. Cassado, acabou. Fui condenado, fui cassado. Tá? Cassado. E a terceira situação, no caso de reincidência no prazo de 12 meses das seguintes infrações. Então nós veremos algumas infrações que no caso de eu cometê-las 2 vezes no ano, no prazo de 12 meses, cometi a infração 2 vezes no prazo de 1 ano, eu serei cassado. Tudo bem? Então são essas 3 situações que levam à cassação da CNH. E já vou adiantar para vocês, no caso da cassação, eu fico 2 anos sem poder tirar habilitação. É como se fosse um castigo. Eu fico 2 anos quietinho, sem poder me habilitar. Após esses 2 anos, eu vou a um CFC e eu tenho que me reabilitar de novo. Tudo bem? Porém, esse processo de reabilitação, ele não obriga eu fazer as aulas, nem teórica, nem prática. Eu só vou fazer os exames. Então eu vou fazer o exame psicológico, eu vou fazer o exame médico, eu vou fazer o exame teórico e eu vou fazer o exame prático. Os exames todos eu faço, eu só não faço as aulas. Tranquilo? Muito bem, então vamos lá ver quais são as infrações que causam, uma vez realizadas, né, 2 vezes no ano, eu vou ser cassado. Infrações reincidentes que causam cassação da CNH. Prestem bem atenção aqui. Primeiro, artigo 162, dirigir veículo com CNH, inciso 3, com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Então, isso aqui é importante. Porque vamos imaginar que eu sou o dono do veículo. E aí eu acordei gripado e chamo o meu amigo e falo, meu amigo, pega lá o veículo lá e leva as criançadas hoje. Eu preciso fazer a linha. Ou dou para minha esposa, né? Aí o cara sai lá e ele não tem a categoria D. Olha que loucura. Olha o risco que eu estou correndo. Aí acontece isso aqui. Cai numa blitz, numa fiscalização, né? E aí isso aqui é para o condutor, tá? Para o condutor. Então ele, o meu colega, ou a minha esposa, que eu dei o exemplo, aí vai o quê? Com o CNH ou PPD da categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Detalhe, 2 vezes no ano que vai dar a cassação. E só uma vez, professor. Multa gravíssima, tá? Muito bem, lembrando que aquele inciso 2, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar também uma infração
para o proprietário, porque aqui, ó, 163, entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. E já mostra o 164, permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo. São as mesmas, eu vou voltar, é que eu adiantei para mostrar para vocês. Qual a diferença, professor, de entregar e permitir? Entregar está definido como se eu estiver dentro do carro, dentro do veículo, e no momento do flagrante foi flagrado, foi observado que eu estava ali sentado no banco, que eu estava ali como passageiro, e o veículo é de minha propriedade. Tudo bem? Entregar, certo? Eu estava ali. Tranquilo? Já o permitir, eu não estou ali. Eu estou em qualquer outro lugar, menos ali. Eu permiti. Tudo bem? São as duas situações. Mas as duas situações praticamente são as mesmas. Nos incisos. São 7 incisos. Na verdade são 6, mas o inciso 4, ele também foi revogado. Então nós temos aqui 1, 2, 3, aí pula para o 5, 6 e 7. Tá? Então entregar a direção do veículo a pessoas nas condições previstas no artigo anterior. Qual que é o artigo anterior? 162. Tá? Mas quando ele fala nas condições previstas no artigo anterior, aí são todas. Não são só essa aqui que nós falamos, inciso 3. Essa é que causa cassação se cometido 2 vezes. Agora aqui, todas essas estão aqui como se ocorrer 2 vezes também causa cassação. Mas na amarração aqui da descrição do artigo, ele fala em todas as condições previstas. Não é só na condição 3, em todas elas. E quais são? Sem possuir CNH, PPD ou ACC. Então eu dei o veículo para uma pessoa, estava sentado do lado dessa pessoa sem CNH. Com CNH cassado ou com suspensão do direito de dirigir. Então eu passei o veículo para uma pessoa e essa pessoa estava com suspensão de dirigir ou com CNH cassada. E eu estou ali do lado. Com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Então eu entreguei para a pessoa nessa condição. Com CNH vencida mais 30 dias. Sem obedecer às determinações e adaptações do veículo impostas no exame de aptidão física e mental. Por exemplo, a pessoa precisa usar óculos, né? Lentes é obrigatório o uso de lentes corretivas. Observação em letra A. E a pessoa está lá dirigindo sem óculos. Ou sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Isso aqui é importante, hein? Olha lá, ó. Sem possuir cursos especializados. Então, se você passar o veículo, ou se você estiver do lado de uma pessoa e a pessoa dirigindo, acontece muito. Ah, eu quebrei o braço, eu quebrei a perna. E aí eu vou com meu colega, e aí eu tô ali só para ensinar a linha para ele, mas não sou eu que estou dirigindo, é ele. E ele não tem o curso, ou tá vencido. Tá aqui no inciso 7. Tudo bem? E quais são esses cursos específicos obrigatórios? É o caso da pessoa cumprir a suspensão, e depois nós veremos que existe a penalidade de frequência obrigatória em curso de reciclagem e ela não fazer o curso e ela voltar a dirigir. Ela já cumpriu a suspensão? Ela já cumpriu a suspensão. Se ela for pega dirigindo, ela vai ser cassada por estar dirigindo suspensa? Não, porque ela já cumpriu o período de suspensão, quer seja 2 meses, quer seja 1 ano. Mas ela não concluiu todo o processo porque faltou fazer o curso de reciclagem. E nós veremos que quando a pessoa é suspensa de dirigir, obrigatoriamente tem que fazer o curso de reciclagem. E ela está devendo o curso. Então é esse curso obrigatório aqui. Tá? Então ela não fez, está devendo o curso obrigatório. E aí, e um detalhe, esses incisos dessa infração, eles são infrações direcionadas para quem? Para o proprietário. Se cometer 2 vezes, quem vai ser cassado? O motorista ou o proprietário? O proprietário. É aí que é a importância da questão. A única que vai direcionar para a cassação do condutor é essa aqui. As outras é para o proprietário. Ou o proprietário que entregou, ou o proprietário que permitiu. Porque são os mesmos incisos.
É isso que você tem que entender. Então, em todas essas situações aqui, eu sendo o proprietário e eu deixei acontecer, ou entreguei, ou permiti 2 vezes no ano, 2 vezes em 12 meses, eu serei cassado, o proprietário. Tudo bem? Seguindo, quais são as outras atitudes que causam a cassação? Aí aqui é para os condutores, né? Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então vamos lá, imagine que vamos usar o nosso coleguinha João de novo. E aí o João tá lá e ele foi pego dirigindo alcoolizado. Vai ser suspenso, 1 ano. E aí ele, nesse 1 ano, né, cai de novo. Aí vai ser o quê? Cassado. Tudo bem? Tranquilo? Joia? Muito bem. Lembrando, pessoal, e isso que eu quero que vocês entendam, porque vocês vão virar para mim e vão falar assim, mas professor, se ele for pego dirigindo de novo, ele já ia levar a cassação porque ele já está suspenso, ele não pode dirigir. Então não dá duplicidade? Não, pessoal, porque a penalidade ela demora muito para acontecer. Então quando se fala aqui, é uma situação, por exemplo, vamos imaginar que o Pedro, ele cometeu lá a infração de dirigir alcoolizado e foi pego. Né? Aí beleza, aí vai ser aberto o processo dele. Às vezes esse processo do Pedro demora aí 2, 3 anos, porque tem que entrar na fila do recurso, da defesa prévia, do recurso na primeira instância. Demora. E aí, nesse 1 ano, ele vai lá e comete de novo. Aí quando abre lá na frente o segundo processo, observa-se, na hora que vai abrir o segundo processo, fala, opa, mas esse jovem aqui, ele já cometeu aqui menos de 1 ano. Então aí pega esses 2 processos dele e ele é cassado. Tudo bem? Ele é cassado. Então, a suspensão do direito de dirigir, ela virá, mas depois de todo um processo de defesa que nós já falamos. E às vezes, em sua maioria, demora. Por que demora, professor? Porque existem muitos infratores, existem muitos processos sendo analisados. E não dá tempo de se resolver todos, julgar todos em menos de 1 ano, de 2 anos. Então, a maioria dos condutores que são penalizados com a suspensão são em decorrência de infrações cometidas de 2 anos atrás para mais. E aí que acontece esse problema. Ele é flagrado 2 vezes no ano, na mesma situação de álcool e direção, e aí essas 2 infrações juntas no período de 1 ano causam o quê? A cassação. E aí ele vai ser o quê? Cassado lá, tá bom? O que mais? Artigo 173, disputar corrida. 174, promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito. E por fim, o artigo 175, utilizar de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Todas essas infrações, 2 vezes no ano, que causam a cassação. Muito bem. Prazo. Decorridos 2 anos da cassação da CNH, porque eu já disse, ele vai cumprir 2 anos, né, cumprindo a penalidade, o infrator poderá requerer sua reabilitação submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, ou seja, psicológico, aptidão física e mental, teórico, técnico e prático. Cassação da PPD, que é a nossa próxima penalidade. A cassação da permissão para dirigir, PPD, lembrando, né, falamos na nossa primeira aula, a PPD é aquela penalidade, a PPD é a CNH provisória, naquele primeiro ano que o condutor recebe, e nesse 1 ano ele não pode cometer nenhuma infração gravíssima, nem grave, nem reincidência em médias.
certo? Então, a cassação dessa PPD ocorrerá quando o condutor, no período desse 1 ano, no caso do primeiro ano de habilitação, conforme o parágrafo 2º do artigo 148 do CTB, cometer a infração gravíssima, grave ou reincidência, como eu disse, né? Reincidente em infrações médias, conforme prevê o parágrafo 3º do mesmo artigo, do artigo 148. Após a entrega da PPD, o condutor obrigatoriamente deverá reiniciar todo o processo de habilitação, conforme prevê no parágrafo 4º do artigo 148 do CTB. Diferentemente da cassação da CNH, o condutor da PPD, pelo fato dele ser um condutor novo, lá com menos de 1 ano, ele faz tudo de novo. Olha lá, diferentemente da cassação da CNH, na cassação da PPD, após a entrega da PPD, o candidato já pode iniciar um novo processo de habilitação e não CFC. Então, assim, ele não precisa cumprir os 2 anos, ele já pode ir direto. Ele entregou a PPD, ou a CNH dele ali, no caso a PPD, né? A PPD é uma CNH, né? Mas ela é provisória. Ele entregou a CNH lá, a PPD dele, ele já pode procurar um CFC. Ele não precisa cumprir aquele castigo de 2 anos da cassação da CNH. Porém, na CNH, o condutor só vai fazer os exames. Esse não, o aluno, esse aluno novo, esse condutor novo da PPD, ele vai ter que fazer tudo. Tudo o quê? As aulas também. Então ele vai ter que fazer as aulas teóricas, 45 horas aula, e as aulas práticas, no caso, 20 horas no mínimo, ele vai ter que fazer. Tudo bem? Então, já a cassação da CNH, o condutor cumpre os 2 anos e só faz os exames. Confere que a gente disse, tá? Já a cassação da PPD, não. Ele não cumpre os 2 anos, mas ele faz tudo. Para finalizar, e tão importante quanto, a última penalidade, frequência em curso obrigatório. A frequência obrigatória em curso de reciclagem está prevista no artigo 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem. Inciso 2. Os outros incisos, pessoal, foram também revogados, tá? Por isso que nós temos aqui o 2, o 3, o 4 e o 5, tudo bem? Então vamos lá. Inciso 2. Quando suspenso do direito de dirigir. Já falamos, né? Então, quando o condutor é suspenso do direito de dirigir, obrigatoriamente ele tem que fazer o curso de reciclagem. E subentende-se o curso de reciclagem, é terminado o curso, fazer o exame. Tem um exame, tá? Uma prova no Departamento Estadual de Trânsito que o condutor tem que fazer e acertar no mínimo 70% das questões. No caso, são 30 questões, ele tem que acertar 21. Inciso 3. Quando se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído, independentemente do processo judicial. Inciso 4. Quando condenado judicialmente por delito de crime. Então, quando condenado também, o condutor tem que fazer o curso de reciclagem. E 5, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança no trânsito. Certo? Muito bem. Foram suprimidos 2 incisos, o inciso 1 e o inciso 6. Nós só temos hoje 4 incisos. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Tá? Então, nos casos 3, 4 e 5, o condutor também será submetido a curso de reciclagem. A avaliação psicológica, tá? Então vai passar o exame psicológico também, tudo bem? Muito bem, pessoal, nós finalizamos a aula 3A por aqui. Na próxima aula falaremos sobre crimes de trânsito na aula 3B. Um forte abraço e até a próxima aula.